Potsdam, Reino da Prússia, 1768. O carregador faz sinal aos seus homens e eles empurram a caixa. É um cubo de madeira pesado e sólido que viaja em câmara lenta pelo comprido corredor do palácio. O carregador está maravilhado. Por todo o lado há mobiliário dourado, tapeçarias finas, pinturas holandesas e estátuas de mármore. Mas estranhamente, são todas sobre a mesma coisa. Devem ser deuses gregos, pensa. Os reis adoram deuses gregos, gente despida e musculada a fazer poses ou a cair de grandes alturas. Mas repara também que nenhuma das figuras é uma mulher. Por todos os lados são apenas homens nus. Finalmente a caixa chega a uma sala com estátuas a toda a volta. O carregador engole em seco. Lá estão eles outra vez. Homens magros, gordos, musculados, elegantes, feios, bonitos e todos sempre nus. De repente, a porta abre-se de par em par e o rei entra em cena. Vem de farda, as medalhas a tilintar contra o peito cheio e um olhar sério e penetrante. Os trabalhadores baixam a cabeça, o carregador também, mas o rei faz-lhe sinal para abrir a caixa. 4 pés de cabra forçam a madeira e de lá de dentro surge uma estátua. Resplandecendo em toda a sua glória, com os músculos a brilhar em contraluz, está um homem nu. O carregador espreita pelo canto do olho. O rei olha demoradamente para a estátua, deslizando o seu olhar de águia por todos os volumes e reentrâncias. E finalmente, acende com a cabeça, vira as costas e volta a sair. Está aprovada. E enquanto se dirigem à carruagem para ir buscar as outras caixas, nenhum dos homens aceita a aposta sobre o que serão as outras encomendas. A verdade está ali para todos verem. Totalmente despida, totalmente nua. Esta é a história de Frederico II, rei da Prússia. Reino da Prússia, 1730. Se houvesse uma competição de pior infância da história, é provável que Frederico II, o príncipe da Prússia, ganhasse o primeiro prémio. Era herdeiro de um pequeno reino europeu, mesmo ao lado do monstruoso Império Austríaco dos Habsburgos. Se tinham comida na mesa e pouco ouro nos cofres, devia-se acima de tudo às suas humildes trocas comerciais com outros estados europeus que olhavam para os prussianos com mais pena que respeito. Frederico I, rei da Prússia e pai do príncipe, decidira desde cedo que o grande objetivo da sua vida seria cerrar os dentes, bater com o punho na mesa e transformar a Prússia numa potência militar. E isso incluía, claro, preparar o jovem príncipe para um dia herdar o império. O problema é que o príncipe Frederico não se interessava pela guerra. Era um rapaz introvertido, com grande apetência para as artes e para a literatura. Enquanto o pai se fechava com os seus generais, o príncipe passeava-se pelos jardins de livro debaixo do braço a recitar poesia. Vê-lo a disparar um mosquete era constrangedor. Tremia de medo ao som dos disparos e ficava com vômitos quando lhe pediam para levantar a arma e imaginar um soldado inimigo. Rapidamente o seu pai percebeu que o filho não era apenas um cobarde, era algo pior. Via-o deitado nos relevados a estudar o movimento das nuvens, ou no seu quarto a aprender a tocar flauta, ou a apreciar as estátuas de deuses nus que decoravam o palácio. O pavor tomou conta do rei. O seu herdeiro não era apenas inútil, era sensível. Como bom pai autoritário, decidiu-se pelo mais antigo método de traumatização infantil. Quis corrigir a sua criança.
Sequestrou-o numa sala de aula do palácio, obrigando-o a ouvir intermináveis palestras sobre estratégia militar. Por várias vezes pôs-lhe cigarrilhas na boca e copos de álcool na mão, empurrando para dentro das salas onde os seus capitães e generais falavam de coisas de homem. Mas Frederico ficava sentado a um canto a tossir e na manhã seguinte acordava doente. Por mais que a força militar da Prússia se fosse transformando numa das maiores da Europa, sempre que via o seu filho a tocar doces melodias na sua flauta dourada, o seu pai sentia um ódio incontrolável. O rei mais viril, mais autoritário, mais militarista e mais ultramasculino da Europa estava acidentalmente a criar o mais cobarde, afeminado, sensível e pacifista dos príncipes. Mas o pior dia da vida do príncipe Frederico veio em 1730, quando tinha apenas 18 anos. Por essa altura, o rei descobriu a sua amizade com Hans Hermann von Katta, um tenente do exército prussiano que, segundo as más línguas, podia ser encontrado a passear-se no bosque com o jovem príncipe ou ouvir com um sorriso na cara os seus recitais de música clássica. Pior ainda, pelos vistos, o príncipe e o tenente estavam a planear uma fuga para a Inglaterra, onde dariam aso à sua amizade. Furioso, o rei mandou deter o próprio filho e o amigo e acusou-os de traição por quererem fugir do exército. Uma noite, na sua cela, o príncipe recebeu a visita do seu pai. O monstruoso militar estava vermelho de raiva e informou que pensava seriamente condená-lo à pena de morte, substituindo aquele miserável herdeiro pelo seu irmão mais novo. No entanto, esta solução apresentava um problema. Como podia a Prússia ser respeitada na Europa se o seu rei matava o próprio herdeiro? No final, escolheu-se outro castigo, talvez mais cruel. O príncipe foi forçado a assistir à decapitação de Hans Hermann von Katta. Apavorado, viu o seu mais querido amigo ser deitado no cadafalso. O carrasco a levantar o machado, a lâmina afiada a brilhar ao sol. E felizmente o horror foi tão intenso que o príncipe acabou por desmaiar segundos antes do golpe fatal. Este acontecimento parece ter quebrado o espírito do jovem príncipe. Nos anos seguintes, resignou-se ao destino que o pai queria para ele. De vez em quando podíamos encontrá-lo em bailes e saraus a tocar melodias tristes na sua flauta ou a conversar com artistas e filósofos, mas a sua vida pública era de quem se preparava para ser um rei de uma potência militar. Aceitou uma formação intensa em política e administração pública. Aceitou entrar no exército, ser promovido a coronel e combater na Guerra da Sucessão da Polónia. Até aceitou o casamento estritamente político com Elisabeth Christine de Brunswick-Bevern, sobrinha do imperador Carlos VI da Áustria. E talvez por tudo isto reza a história que rei e príncipe acabaram por fazer as pazes. Como o bom pai arrependido, o rei tentou compensar os seus defeitos paternais com bens materiais, oferecendo-lhe um palácio em Rheinsberg. Tudo mudou em 1740, quando o rei Frederico I da Prússia morreu de gota e a coroa caiu diretamente na cabeça do príncipe. E é aqui que as coisas começam a complicar-se, não na história do próprio príncipe, agora Frederico II da Prússia, mas sim na forma como ela pode ser contada. À primeira vista, Frederico tornou-se igual ao pai. Foi como se o ex-monarca reencarnasse no filho. Logo no primeiro ano do seu reinado, Frederico tornou-se mais sisudo, mais frio e, com o passar dos anos, transformou-se mesmo num homem arrogante e autoritário. De facto, o novo rei herdava um país bem organizado, com uma excelente reserva financeira e 83 mil soldados, uma das maiores forças militares de toda a Europa. Apenas 7 meses depois de subir ao trono, o homem que até há bem pouco tempo só pensava em tocar flauta, organizou uma surpreendente invasão aos territórios da província austríaca da Silésia, fazendo tremer os Habsburgos. A campanha correu-lhe tão bem
que em apenas 4 anos conseguiu anexar a Silésia, expandir o território da Prússia e mostrar a toda a Europa que o novo rei não estava para brincadeiras. E de um dia para o outro surgiu um novo consenso. Frederico era claramente filho do seu pai, herdeiro não apenas da coroa, mas do espírito militarista e organizado. Resumindo, era um verdadeiro líder. Mas então por que é que as coisas se complicam? O que há de tão complexo num grande militar que nunca sorria nem tolerava a fraqueza ou a displicência? É que além da imagem pública de Frederico, temos também a sua persona íntima, só revelada aos amigos e à sua corte mais próxima. Acontece que o jovem artístico que se apaixonar por um homem não morrera com o seu pai. Estava escondido. Agora líder de uma potência militar, Frederico não podia dar-se ao luxo de mostrar o seu lado mais sensível. Não podia ser orgulhosamente aquilo que era, isto é, homossexual. E ainda assim, para quem soubesse interpretá-lo, as pistas estavam lá. A primeira coisa que fez quando chegou ao poder não foi dar largas à testosterona e invadir um país vizinho. Na verdade, tomou outras decisões menos consequentes para a história, mas que revelam ainda mais a sua verdadeira personalidade. Primeiro despachou a sua mulher, a rainha da Prússia, para o palácio de Schönhausen e proibiu-a de o visitar na corte, de tal forma que ela nem foi convidada para a cerimónia de coroação. Segundo, tornou-se um defensor das artes. Agora, com o controle sobre os cofres da Prússia, mandou construir óperas, museus, bibliotecas e salas de espetáculo, além de se tornar mecenas de muitos pintores e compositores. Graças aos seus investimentos, a Prússia passou a tratar tão bem os seus artistas como os seus soldados. E um dos seus protegidos, que voltaremos a encontrar mais tarde, foi o famoso filósofo Voltaire, o enfant terrible do iluminismo, com o qual colaborou na escrita do livro Anti-Maquiavel, uma resposta ao pensamento do italiano Niccolò Maquiavel. Mas a sua terceira decisão é a mais reveladora. Logo após a subida ao trono, Frederico fez um convite muito especial a um homem chamado Francesco Algarotti. Natural de Veneza, Algarotti era um verdadeiro homem do iluminismo, simultaneamente cientista e apreciador das artes. Ora, um ano antes da morte do antigo rei, Algarotti deu por si a visitar o palácio de Heinsberg, onde Frederico se reunia por vezes com os seus amigos. A estadia durou apenas 5 dias, mas deve ter causado uma significativa impressão ao jovem rei, uma vez que ainda o corpo do seu pai não arrefecera, já Frederico escrevia a Algarotti, convidando-o para ir viver para a Prússia e ajudá-lo a montar uma coleção de arte. Nas cartas que sobreviveram até nós, a amizade entre os dois homens não se baseia em discussões da teoria da estética. A linguagem é sensível e poética, citam excertos de poemas, e Frederico trata Algarotti por meu querido cisne, uma provável referência à mitologia grega e à cena em que Zeus se disfarçou de cisne para seduzir a rainha Leda. Algarotti foi viver para o palácio de verão que Frederico estava a construir em Potsdam, perto de Berlim. De dia, rodeado dos seus generais, de sobrolho carregado e voz grossa, sempre pronto a fazer tremer as paredes, Frederico dobrava-se sobre os mapas da Europa e movia os batalhões como peças num tabuleiro de xadrez. Mas à noite, refugiado no seu quarto, discutia com o seu arquiteto cada centímetro do seu novo palácio. Ao contrário de outros homossexuais da altura, que nada podiam fazer senão mentir e viver em segredo, Frederico era rei. Não podia assumir-se perante o mundo, mas tinha poder e riqueza para experimentar outras estratégias. E por isso, explicou ao seu arquiteto que queria construir um oásis. Criou uma imitação de Versalhes, com os seus salões de espelhos e os seus amplos jardins. Cria tudo ao estilo rococó, com imensos dourados, mármores coloridos, baixos relevos, estátuas de deuses nus ou linhas sinuosas. Cria tudo dourado, verde, cor-de-rosa. O palácio teria apenas um andar, para facilitar o entra e sai dos convidados. E à sua frente, uma ampla escadaria abrir-se-á à natureza, rodeada de jardins suspensos, arbustos aparados e árvores paradisíacas.
Mas ao contrário de Versalhes, aquele não seria um centro de poder. O rei iria ao palácio para descontrair, relaxar, estar com os amigos. Organizaria bailes de máscaras, saraus musicais onde tocaria flauta e jantares sumptuosos com escritores, pintores, filósofos, matemáticos e poetas. E haveria regras apertadas. Mais tarde, o seu amigo Voltaire chegou a escrever que nem mulheres nem padres ali entravam. Que é como quem diz, no refúgio do rei entrava muita coisa, mas não cabia nem o sexo feminino, ficando de fora todas as esposas e amantes, nem os garantes da virtude e da moral. E por tudo isto, Frederico deu ao seu palácio o nome de Sans-Souci, a palavra francesa para despreocupado. Um refúgio era exatamente o que Frederico precisava. Durante quase uma década, foram um dos protagonistas da Guerra dos 7 Anos que opôs os maiores poderes militares europeus. A guerra não foi um acidente. A Áustria queria recuperar os territórios da Silésia e quando Frederico deu por si, a Europa acordava a ferro e fogo. De um lado, a Áustria, França, Rússia, Espanha e Suécia. Do outro, a Grã-Bretanha e a Prússia de Frederico. O rapazinho frágil que nem sabia disparar um mosquete intimidava agora os exércitos inimigos com a sua conjugação de brilhante estratega e comandante de forças bem treinadas. Vestido com a sua farda de espada e pistola na mão, coberto do sangue inimigo e do cheiro da pólvora, o rei ganhou o apelido de Frederico o Grande. Nem nos piores momentos perdeu a compostura. Já no final da guerra, as tropas russas conseguiram penetrar as defesas prussianas e avançaram até Berlim, tomando a cidade e ameaçando o trono de Frederico. E mesmo numa posição de absoluta fraqueza, conseguiu resistir à investida. No final, o Tratado de Hubertsburg, assinado em 1763 por Frederico e os austríacos, colocou-o numa posição ainda melhor que no início da guerra. Não só mantinha o domínio sobre a Silésia, como confirmava o estatuto da Prússia como grande potência europeia. É quase impossível não brincar aos psicólogos e imaginar o que ia na cabeça de Frederico quando chegava ao palácio que construiu e decorou à sua medida, seguindo apenas e só o seu desejo pessoal. Com a ajuda de Algarotti, decorou o palácio com maravilhosas obras artísticas, muitas delas seguindo uma obsessão em particular: o corpo masculino e a tradição homoerótica. O Templo da Amizade, erigido nos jardins em honra da sua irmã, incluía 12 medalhões representando pares masculinos famosos da antiguidade clássica, como Héracles e Filoctetes, ou Teseu e Pirítoo. Mandou pintar numa das maiores paredes do palácio um fresco chamado Ganimedes apresentado ao Olimpo, sendo que Ganimedes era um troiano extremamente atraente por quem Zeus se apaixonou e raptou para o Olimpo. E num dos terrenos do palácio, mesmo à frente da janela do seu quarto e do seu escritório, Frederico mandou instalar a estátua O Rapaz a Rezar, que representava um jovem completamente nu, com os braços e as mãos levantadas em sinal de súplica e um sorriso sereno e sedutor. Este era o gênio da sua forma de expressão. Quem olhasse para aqueles frescos, pinturas e estátuas poderia ver apenas figuras da mitologia e virtuosismo artístico. Que culto é este rei, rodeado das melhores obras de arte? Mas para aqueles que conheciam o subtexto, para quem tinha a chave de leitura certa, as escolhas de Frederico não podiam ser mais explícitas. E por isso, para onde quer que fosse, no seu palácio e nos seus jardins, Frederico estava rodeado da arte que sempre adorara e que tanto impressionava os visitantes, mas também de corpos masculinos ideais, de braços fortes, ombros largos e coxas musculadas, de maçãs de Adão proeminentes, maxilares em ângulo reto e cachos de cabelo encaracolado. Era naquele oásis onde se refugiava para fugir à guerra e à política.
Era ali que supostamente partilhava a cama com Algarotti e tantos outros amantes. Era naqueles salões que recebia os seus amigos mais íntimos, todos eles bem conhecedores da sua verdadeira sexualidade. Só ali Frederico podia ser aquilo que realmente era. Só ali podia mostrar-se ao mundo e contar que seria bem recebido. E por isso, Sanssouci parece simultaneamente um refúgio e uma prisão. Publicamente, Frederico o Grande tinha a sua rainha, o seu exército e o seu império. Era o rei perfeito. Era um homem a sério. Sabia que a sua sexualidade seria inaceitável para a sociedade prussiana. Aliás, para toda a Europa. A sua natureza era um defeito e por isso devia escondê-la. Frederico o Grande foi a máscara que escolheu usar. A persona do grande líder que seguiu as pisadas de um pai que o odiava. E, no entanto, conseguiu viver de vez em quando o segundo Frederico, o verdadeiro. O Palácio de Sanssouci era a expressão máxima da sua homossexualidade e admiração pelo corpo masculino, expressa através das suas grandes paixões. Não os mosquetes e os canhões, mas a poesia, a escultura e as artes. No entanto, nada do que ali se passava extravasava os seus limites. E por mais que os rumores e a má língua tornassem público o que decorria em Sanssouci, Frederico conseguiu manter a fachada que escolhera para si. Para usar uma terminologia moderna, aquele palácio era como se fosse um fabuloso armário de onde o rei nunca chegou a sair oficialmente. Não porque não quisesse, mas porque não podia. Mesmo assim, manteve até ao fim da vida um explícito desinteresse pelo sexo oposto. Arrumada num palácio distante, a rainha da Prússia nunca viria a ser visitada pelo seu marido e Frederico não teve um único filho. Quando finalmente morreu em glória, em 1786, tendo transformado a Prússia no império que o seu pai tanto desejava, a coroa passou para um sobrinho. E nos anos seguintes, Frederico o Grande foi recordado acima de tudo como um grande estratega militar. No entanto, o tempo foi passando e emergiu um novo retrato do rei. Um jovem frágil e sensível, oprimido por um pai violento. Um adolescente com paixões proibidas, que viu ser decapitado aquele que foi talvez o seu primeiro amante. E o jovem rei, que foi incapaz de viver a sua sexualidade, usou a seu favor as expectativas que tinham dele para esconder a sua identidade. A história de Frederico é, por isso, uma história de máscaras, espelhos, ilusões e jogos de fumo. Tal como as suas queridas estátuas gregas, Frederico era muito mais do que parecia à primeira vista. Simultaneamente herói e homem nu, escondia atrás do gênio militar frio e austero o rapaz sensível, que só queria ser amado. Infelizmente não pôde ser orgulhosamente aquilo que era, só aquilo que parecia ser. Mas nós temos o luxo de ver além das fachadas douradas, dos palácios de verão e conhecer o verdadeiro Frederico. E para um bom entendedor de arte, a verdade está aqui para todos a vermos. Totalmente despida, totalmente nua. Radicais, Queers que Fizeram História é um programa da série Sapiens, produzido pela Bruá Podcasts, narrado por Luís Moreira. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, sonoplastia de Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.